Boa noite, meu nome é Luciana, sou professora da UEG do curso de Letras. Vamos temperar nossa vida com um pouquinho de literatura? Então vamos lá, né? Gostaria de compartilhar com vocês um conto que na realidade é como se fosse um capítulo do romance, da obra Infância de Graciliano Ramos, né? Esse conto, ele é essa obra dele é como se fosse um compilado de contos, né? Na época quando ela foi escrita, no contexto no qual foi escrito, ele foi concebido praticamente no banheiro, né? Imagino o Graciliano Ramos dentro do banheiro. É meu sonho para todos os meus alunos que eles estivessem no momento de sem ser no momento escolar, no momento de sala de aula, de lazer, no momento com a família, no momento de trabalho, e aí eles têm uma ideia, eles pensem sobre literatura, meu sonho. Então, por isso que eu gosto muito dessa obra, porque ele estava no banheiro e aí ele acho que ele ficou pensando na vida dele e pensou assim, nossa, minha vida dá um livro. Eu escrevo livro, né? E aí lembrando que apesar de a gente relacionar com a vida dele, não é um texto histórico, né, mas é uma obra literária, na qual ele, mesmo narrando os fatos da vida dele, ele tem a liberdade, né, de escrever de forma literária, né, os acontecimentos, né, e aí ele contribui muito para a literatura brasileira, com vários elementos que ele coloca relacionado ao contexto com o qual ele escreve, do tempo e do espaço que ele escreve, né? Então ele descreve bem o tempo, né, que ele está, o tempo que ele escreveu essa obra, os elementos que caracterizam aquela época e as relações sociais, né, com a vivência e também o espaço, né, que é o Nordeste. Então, várias capas desse livro que tem aí, né? E eu gostaria de mostrar para vocês aí os vários capítulos, por assim dizer, contos que compõem esta obra, tá? Então vamos para um deles que eu gosto muito, que é a Dona Maria. Gosto muito desse conto, desse trecho desse livro. A mulher gorda chamou-me, deu-me uma cadeira, examinou-me a roupa, o couro cabeludo, as unhas e os dentes. Em seguida, abriu a caixinha branca e retirou o folheto. Leia! Não, senhora, respondi confusa. Ainda não havia estudado as letras finas, menores que as da carta a carta de ABC. Necessário que me esclarecesse as dificuldades. Dona Maria resolveu esclarecer, mas parou logo ali. Deixou-me andar só no caminho desconhecido. Parei também, ela me incitou a continuar. Percebi que os sinais miúdos se assemelhavam aos borrões da carta. Aventurei-me a designá-los, a agrupá-los, numa cantiga lenta que a professora corrigia. O exercício prolongou-se e arrisquei a perguntar até onde era a lição. Está cansado? Sussurrou a mulher. Não, senhora. Então vamos para adiante. Isso me pareceu desarrazoado. Exigiu de mim trabalho inútil. Mas obedeci. Obedeci realmente com satisfação. Aquela brandura, a voz mansa, a consertar-me as barbaridades, a mão curta, a virar a folha, a apontar a linha, o vestido claro e limpo. Tudo me seduzia. Além disso, a extraordinária criatura tinha um cheiro agradável. As pessoas comuns exalavam odores fortes e tinham um cheiro excitantes de fumo, suor, de porco, mofo, sangue e bafos nauseabundos. Os dentes de Rosenda eram pretos de sarro de cachimbo. André Laerte usava um avental imundo por detrás dos baús de couro. Brilhante de taxas amarelas, escondia-se camisas ensanguentadas. Agora, livre das emanações ásperas, eu me tranquilizava, mas não estava bem tranquilo.
Tinha a calma precisa para arrumar, sem muitos despropósitos, as sílabas que se combinavam em períodos concisos. Dominava os receios e a tremura. Desejava findar a obrigação antes que instalasse a cólera da professora. Com certeza ia estalar. Impossível manter-se um vivente naquela serenidade falando baixo. A cólera não se manifestou e explorei diversas páginas. Então, Dona Maria me interrompeu, fez-me alguns elogios moderados, pedi-lhe que marcasse a lição, indicou vagamente o meio do livro. É o princípio? Declarou que não. Declarou que não valia a pena repisar as folhas já lidas e consertou-me perto dela. Provavelmente era recomendação do meu pai. Ao apresentar-me, exagerava minha rudeza e a teimosia. Um pretexto isolava-me, temendo que me corrompesse, permitia-me raros companheiros inocentes. Às vezes esquecia a vigilância, autorizava os passeios ao cercado, onde o moleque José e os garotos vadiavam. Fim do embaraço, fechei o volume e observei os colegas. A caixa de pinho, a roupa de fusão branco e os sapatos roxos incutiam-me alguma segurança. No íntimo, julgava-me fraco. Tinha me dado essa convicção que era difícil vencer o acanhamento. Começou vida nova. Semanas tentei ambientar-me. Não me exibia natural este fim. Diligenciava por qualquer modo compensar as minhas deficiências. Exprimia-me deploravelmente e pouco tempo nos deixavam para comunicações. Na ausência da professora, abandonávamos os nossos lugares, cochichávamos. Vários tipos mostravam-me indiferente antipatia, indiferença ou antipatia. E Cecília, cheia de arestas e orgulhosa, arrepiou-se, empinou-se, a boca torcida, um desdém tão grande nos olhinhos acesos que me desviei vexado, com receio de molestá-lo. Isso me privou excelentes mestres. Na verdade, os melhores que tive foram indivíduos ignorantes. Graças a eles, complicações eruditas enfraqueceram, traduziram-se em calão. Felizmente, Dona Maria encerrava uma alma infantil. O mundo dela era o nosso mundo. Amo essa frase. Aí vivia farejando pequenos mistérios nas cartilhas. Tinha dúvidas numerosas, admitia a cooperação dos alunos e cavaqueiras democráticas animavam a sala. Certo dia apareceu na gaveta da mesa um objeto com feitio de lápis. Lápis graúdo, alvacento numa extremidade, escuro na outra. Que seria? Toda a aula foi interrogada. Examinou o pedaço de madeira, palpou, mordeu, balançou a cabeça e estirou o beiço indecisa. Dona Maria recolheu-se e ponderou. Afinal, sugeriu que talvez aquilo fosse medida para seu Antônio Justino cortar fumo. Seu Antônio Justino cortava sem medida o fumo de corda e a raspadeira de borracha, imprestável e sem ponta, ficou sobre a mesa a desafiar-nos à argúcia, a inspirar-nos humildemente, junto às palmatórias. A escola exigia palmatória, mas não consta que o modesto emblema de autoridade e saber haja trazido lágrimas a alguém. Dona Maria nunca o manejou, nem sequer recorria às ameaças. Quando se aperreava, erguia o dedinho, uma nota desafinava na voz carinhosa. E nós nos alarmava. As manifestações de desagrado eram raras e breves. A excelente criatura logo se fatigava da severidade, restabelecia a camaradagem, rascunhava palavras e algarismos que reproduzíamos. Não me ajeitava a esse trabalho. A mão segurava mal a caneta, ia e vinha em sacudidelas. A pena caprichosa fugia da linha. Evitava as curvas, rasgava o papel. Andava à toa como uma barata doida, semeando borrões. De nada servia.
Pegaram-me os dedos, tentaram dominá-los, resistiam, divagavam, pesados, úmidos, e a tinta se misturava ao suor, deixava na folha grandes manchas. Dona Maria olhava os estragos com desânimo. Procurava atenuá-los debalde. As consolações atormentavam-me e eu tinha a certeza de que não me corrigiria. Uma vez, em que me extenuava a desgraçada tarefa, percebi um murmúrio. Lavou as orelhas hoje? Lavei o rosto, gaguejei, atarantado. Perguntei se lavou as orelhas. Então, se lavei o rosto, deve ter lavado as orelhas. Dona Maria, no discurso, afastou-me as orelhas do rosto. Aconselhou-me a tratar delas cuidadosamente. Isso me encheu de perturbação e vergonha. Se a mulher me desse cocorotes ou bolos, eu me zangaria, mas aquela advertência, num humor leve, deixou-me confuso. De olhos baixos, com desejo de meter-me na água, tirar do corpo as impurezas que ofendia vistas exigentes. Nunca minha família se ocupava com semelhantes ninharias. E a hipótese... Ai, meu Deus, cadê? Nunca minha família se ocupava com semelhantes ninharias. E a higiene era considerada luxo. Lembro-me de ter ouvido alguém condenar certa hóspede que antes de ir para a cama pretendia banhar-se. Moça porca! A observação da mestra pareceu-me descabida, mas afligi-me e esquivei-me a exames desagradáveis, e à noite dormi pouco. Na manhã seguinte, levantei-me cedo, abri a janela da sala de jantar, cheguei-me ao lavatório de ferro, enchi a bacia vagarosamente para não acordar as pessoas e o papagaio. Ainda havia um pretume no quintal e silêncio nos quartos. Fiquei talvez 1 hora a afeicionar-me, a ensaboar-me, até que o sol nasceu e as dobradiças das portas rangeram. Fui olhar-me ao espelho da sala. As orelhas se arroxeavam como se tivesse recebido puxavantes. Estariam bem limpas? As mãos se engelhavam, insensíveis, mas isso não tinha importância. O que me preocupava eram as orelhas. Continuei a asseá-las. Ai, gente, esqueci de ligar a internet aqui, agora tá só chegando mensagem. Mas vamos lá. Eu tinha que gravar isso aqui para explicar para vocês, então vamos lá. Continuei a asseá-las rigoroso e ao cabo de 1 semana surgiram nelas esfoladuras e gretas que dificultavam as esfregações. A professora notou o exagero, segredou-me que deixasse as orelhas em paz. Desobedeci, havia contraído um hábito e receava outra admoestação, pior que insultos e gritos. Gente, esse conto, eu sou apaixonada por essa parte do livro, por causa da Dona Maria. Como é que ela, a Dona Maria, como que ela Dona Maria vê ela, ele percebe a Dona Maria. Então, eu sou muito apaixonada por essa parte, porque como eu sou professora e como eu gosto de literatura, nesse conto se encontra a arte de ser professora, a arte de ser da literatura, né? A arte literária e a profissão docente, né? Eu não gosto muito de chamar a profissão docente de arte, né? Mas é uma profissão, certo? Então, se encontra esse ofício aí. E aí, ela, numa época que todo mundo usava a palmatória, ela não usava a palmatória. Você viu o jeito dela? Só dela falar bem assim, só dela perguntar pela forma dela, pela educação, pelo jeito dela, ele se sentia obrigado a obedecê-la, no sentido, obrigá-la a satisfazer aquele desejo de manter as orelhas assim. Se ela tivesse gritado com ele, não seria tão ofensivo, não seria tão assim forte, né? Então o respeito que ela tinha para com ele também tinha para com ela.
Então, é uma relação muito linda de professor e aluno. E todos os professores, ele tem coisa difícil para dizer, mas essa professora é muito gostoso como ele percebe ela, como ele sente ela, né? E até o cheiro é agradável, né? Então, eu fico imaginando que tipo de professores somos nós na vida dos alunos, como os nossos alunos nos percebem enquanto professor, né? Então, o que que acontece? Além disso, uma coisa que eu gosto muito nesse conto é essa palavra aqui, ó. Quando se aperreavam. Olha, gente. Porque desde criança, eu uso essa palavra que minha mãe, ela fala. Então eu achava, e nunca vi ninguém falava essa palavra, aperreada, aperreava, aperreava. Eu falava, o que é aperreado? O que é aperreado? Aperreado é uma palavra que faz parte, que eu sempre vejo nos livros nas escritas do Graciliano. E aí eu gosto muito porque minha mãe fala muito, e eu gosto de falar porque eu me aproximo dela a partir dessas palavras, né? Então, pagiar o leite, aperreado, são palavras de lá do contexto nordestino que eu encontro na literatura e eu fico muito feliz com isso, né? Aí eu me sinto mais próximo, né, desse contexto que eu sou filha de 2 nordestinos, mas nasci em Brasília, né? Então, esse conto significa muito para mim. Gosto muito da representação de professora que se faz nele. Gosto muito da representação do aluno graciliano nesse processo de alfabetização e de encontro e desencontro com as letras e com a educação. Como ele se percebe, como ele fala que sai quando o que eles fazem quando a professora sai, são alunos, né? Então, eu gosto muito. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês, alunos, para que vocês o estágio, é claro que existe vídeo muito melhores do que esse, é só um exemplo que eu estou dando aqui, com o uso dos slides, para quem tem mais dificuldade, e aí gravar, pode colocar o rostinho assim do lado, nesse aplicativo, e com o slide você vai gravando na própria tela do celular. Então, até 10 minutos, uma média de 10, né, 12 minutos, os vídeos de leitura literária. Eu vou postar aqui também um vídeo com um exemplo de análise da língua, tá bom? E aí são várias formas. Então, vocês podem usar slides, pode gravar, por exemplo, montar um cenário e gravar. O importante é que vocês tragam para nós, leitores, um pouco de literatura, tá bom? E nesse processo de ser professor, você é professor de literatura, você é um formador de opinião, você é um formador de leitor, né? E nas leituras literárias, a gente forma o leitor e se forma junto de forma encantadora, certinho?